Vamos começar as nossas aulas de racionalização de denominadores. Eu fiz um esqueminha aqui para você, para você ter noção do que você tem que aprender nessas aulas. A primeira coisa que você precisa saber é o que é racionalização de denominadores. O que significa isso daí? E aí você não precisa se preocupar em memorizar. Por quê? Porque a própria palavra já te dá a cola. Então presta atenção. Quando você bater o olho em racionalização, o que é isso aí mesmo? Você vai olhar para a palavra. Se liga aqui, ó. Observe que a palavra racionalização, ela tem aqui, ó, ação irracional. Então você vai bater o olho na palavra, vai lembrar aqui de ação irracional. E aí você vai perceber o seguinte: o que significa racionalização? É a ação, é alguma coisa que você vai fazer para transformar um número em número racional. Então presta atenção, você lembra lá dos conjuntos numéricos, que uma raiz, quando ela não é exata, essa raiz é um número irracional. E aí qual é o lance da coisa aqui? Você vai pegar o número irracional, você vai fazer uma ação nela, você vai fazer alguma coisa com ela, que esse número que era irracional vai virar racional. Então vamos lá, o que é racionalização? É quando você pega um número que é irracional e transforma para um número racional. Certinho? Tá. Mas agora presta atenção aqui, se liga. Já sabe o que é racionalização? O que é racionalização? É quando você pega um número irracional e faz uma ação para ele virar racional. Tá. Agora, a segunda coisa que você precisa saber é isso aqui, ó. Quando que você vai usar? Em que momento que você vai usar a racionalização de denominadores? Então presta bem atenção aqui. Se você vai transformar um número em número racional, então quando que você vai usar? Quando você tiver um número irracional. Mas cuidado. Olha só. Aqui está um número irracional, é uma raiz não exata. Você não vai racionalizar. Aqui está um número irracional na parte de cima da fração. Você não vai racionalizar. E aqui está um número irracional embaixo da fração. É aí que entra. Então presta atenção. Quando que você vai usar racionalização? Quando o número irracional estiver no denominador. Mas isso aí você também vai ver na expressão. Porque olha só, você vai fazer uma racionalização nos denominadores. E o denominador é o número que está embaixo da fração. Então vamos lá, galera. Número 1. O que é racionalização? É quando você pega o número racional e transforma para racional, certo? Quando que você vai fazer isso? Quando o número irracional estiver embaixo da fração. Isso ficou claro? Certo. Então vamos para o terceiro conhecimento. Você já sabe agora o que é, você já sabe quando usar, e você agora tem que saber como usar. Como que nós vamos usar isso daí? Presta atenção aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu separei, inclusive, aqui em fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Não é para te confundir, nem para você ficar decorando várias coisas. É só para você perceber que o nível de dificuldade ele vai aumentando. Não é nem dificuldade, são observações a serem feitas. Então, olha só essa fase 1. Você tem uma fração legal e você tem um número irracional embaixo da fração. Não pode. O que você tem que fazer? Racionalizar esse denominador. Como que você vai fazer isso daí? Você vai pegar o número que está aqui, ó, que é a raiz de 3, e vai multiplicar por ele mesmo. Porque você já viu numa aula chamada Operações com Raízes, que quando você pega uma raiz e multiplica por ela mesma, a raiz some. Olha só que legal que vai acontecer. Você vai pegar a raiz de 3 e você vai multiplicar por ela mesma. Mas é claro que assim como você fazia lá na simplificação de raízes, quando você dividiu o número aqui em cima, tinha também que dividir pelo mesmo número embaixo, isso vale também para multiplicação. Então, ó,
Se você multiplica aqui embaixo, você também tem que multiplicar aqui em cima pelo mesmo valor, certo? Tá. Então, olha só, como que você vai mesmo racionalizar? Você vai pegar a raiz aqui e multiplicar por ela mesma, tanto em cima quanto embaixo. E aí você já viu a aula de operações com raízes. Se não viu, vamos tentar te passar aqui e te ensinar. Se você tiver dificuldade nisso aí, então eu sugiro que você vá assistir a aula de operações com raízes. Mas olha só, funciona assim. 2 vezes raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3. E aqui agora, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E aí você me fala assim, ó, não adiantou nada, porque continua com raiz embaixo. Só que agora você vai perceber que a raiz é uma raiz exata. E você consegue tirar a raiz. Vamos lá então? Aqui em cima fica 2 raiz de 3. E aqui, ó, raiz de 9 é 3. Prontinho, acabou a conta. Então presta atenção. A fração 2 sobre raiz de 3, ao ser racionalizada, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3. E uma coisa importante você saber, presta atenção. Se você pegar 2 dividido pelo valor que é a raiz de 3, vai dar um número. E esse número é o mesmo que se você pegar raiz de 3, veja lá quanto é que dá, vezes 2 dividido por 3. Tem que ser o mesmo valor, gente. Certo? Tá, então isso tem o mesmo valor disso. Por isso que a gente está fazendo essa conversão aí. Então, olha só, como é que nós vamos fazer mesmo? Você vai pegar o número que está aqui dentro da raiz, você vai aqui, ó, multiplicar a raiz por ela mesma. Mais uma vez aqui, ó. Presta atenção como que vai acontecer aqui. Nós temos um número irracional aqui, ó. Então eu vou multiplicar por ela mesma, pela raiz de 5. Embaixo e em cima. Então, como que vai ficar aqui? Ó? 3 raiz de 5 dá 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Eu já vou fazer direto, ok? Raiz de 25 que dá 5. Muito bem. Então, a fração 3 raiz de 5, ao ser racionalizada, vai ficar 3 raiz de 5 sobre 5. Aí você vai me perguntar assim, eu não vou racionalizar aqui a parte de cima, não? Não, claro que não. Porque se você for racionalizar aqui em cima, a raiz vem para baixo. E lembre-se, você só vai racionalizar os denominadores. O numerador pode, tá tranquilo. Certinho? Então, olha só, aqui tem um asterisco, então você vai fazer o seguinte, você vai parar o vídeo e você vai resolver isso aí no seu caderno. Depois solta o vídeo e vê aí se você acertou. Vamos lá corrigir? E aí, vê se você fez assim, ó. Você multiplicou aqui embaixo por raiz de 7 e multiplicou em cima também por raiz de 7. 2 vezes raiz de 7 dá 2 raiz de 7. E raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49, que dá 7. E aí, você achou 2 raiz de 7 sobre 7? Você achou, parabéns. Se não achou, não se preocupa não, que nós vamos fazer um monte de exercício, você vai ficar fera. Então, olha só, a fase 1 acabou. O que vai acontecer agora na fase 2? Você vai perceber que na fase 2, você tem um número fora da raiz. Vamos lá, como é que nós vamos fazer isso aqui? A mesma coisa, mesma coisa. Claro que você poderia multiplicar por 2 raiz de 2, pode. Mas aí você lá na frente vai ter que simplificar por 2, então, besteira. O que você vai fazer aqui? Presta atenção. A raiz aqui não é raiz de 2? Então você vai multiplicar por raiz de 2. Embaixo e em cima. Tá vendo? Só que agora presta atenção. Aqui não muda nada, 4 vezes raiz de 2 vai dar 4 raiz de 2. Só que aqui você vai ter que lembrar da matéria, do conteúdo que eu passei, que é operações com raízes. Então, numa multiplicação, você faz o quê? Você multiplica os de fora e multiplica os de dentro. Tá, qual é o número que está aqui fora? É 1. Então, 2 vezes 1, aqui vai ficar 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Aqui você tem que ter atenção. Presta atenção aqui agora, ó. Aqui em cima não tem o que você fazer, vai dar raiz mesmo, 4 raiz de 2.
Só que aqui você tem que tomar um cuidado, porque você vai tirar a raiz de 4. Só que aqui não tem o 2. E quando você tira a raiz de 4, quanto que é a raiz de 4? Não é 2? Você tem que tomar cuidado, porque ali não é 22. Aqui você tem 2 vezes a raiz de 4. E a raiz de 4 não é 2? Então vai ficar 2 vezes o 2. Você entendeu aí o que mudou? O que mudou é que você tem que tomar cuidado com esse número que está aqui fora. Então vamos lá. Na verdade, o que você pode fazer? Ó, presta atenção. Você está complicando, se liga numa coisa aqui que você pode fazer. Ó. Olha que barato que vai ser. Esquece esse número aqui. Esquece. Aqui em cima não vai ficar a raiz de 2? Aqui não vai ficar a raiz de 4, que é 2? Pronto, até aqui não tem novidade nenhuma que você fez isso aqui na fase 1. Só que aí presta atenção. Você agora lembra do número que está aqui. Pronto. E multiplica pela resposta ali. Então, nós temos 2 vezes 2, 4. Isso ficou claro? É claro que aqui, ó, 4 dividido por 4, ou seja, você vai simplificar isso por 4. Isso aqui no final vai dar a raiz de 2. Mas eu não vou simplificar nada agora não, porque se você tiver problema com simplificação, você vai bloquear nesse conteúdo aqui. Então, vamos lá. Se liga aqui, na fase 2, o que mudou? O númerozinho que está aqui. E aqui, como tem asterisco, quem faz é você, então para o vídeo, faz no seu caderno e depois volta para ver se você acertou. Vamos corrigir? Bom, vê se você fez assim, ó. Você multiplicou aqui por raiz de 3 e multiplicou por raiz de 3. Então, em cima ficou 3 raiz de 3, embaixo ficou 4 vezes 1, 4, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E aí você fez o quê? Tirou a raiz aqui, ó, de 9, que ficou 3. E aí é claro que você poderia ter cortado aqui, mas não vamos complicar. Vamos lá. 3 raiz de 3 sobre 12. Se você parou aqui, parabéns para você, você já entendeu racionalização de denominadores, fase 2. No entanto, seria interessante que você continuasse a conta simplificando por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e não precisa colocar aqui. E 12 dividido por 3 dá 4. Então, na verdade, você deveria chegar aqui, ó, raiz de 3 sobre 4. Que era o que você poderia ter feito cortando aqui, ia ficar raiz de 3 sobre 4. Mas se você tem dificuldade nessas simplificações aí, aguenta aí. Vamos aprender primeiro racionalização de denominadores. Vamos para a fase 3? Nessa fase 3, o que está acontecendo aqui? Você tem uma raiz aqui em cima. Não tem problema nenhum, porque o que te interessa é a raiz aqui de baixo. Aí você sabe o que alguns alunos fazem? Alguns alunos fazem assim, ó, multiplica aqui por 7, multiplica aqui por raiz de 3. Não pode. Se aqui você está multiplicando por raiz de 7, aqui também tem que multiplicar por raiz de 7. Tem aluno que faz, sabe o quê? Pega e multiplica por raiz de 3 e raiz de 3. Não interessa o que está em cima. O que interessa é o que está embaixo, porque é racionalização de denominadores, concorda? Então aqui você vai multiplicar por raiz de 3 ou raiz de 7? Raiz de 7. Multiplicando aqui por raiz de 7. Agora, olha só, aqui é raiz de 3 vezes raiz de 7, raiz de 21. Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49. Acontece que 21 não é um quadrado perfeito, então raiz de 21 não é uma raiz quadrada exata. Você repete. Se pudesse simplificar, faria, mas a gente já viu que não tem como simplificar. São aqui ó, dois números primos, então olha aqui embaixo. Embaixo tem raiz de 49 é 7. Prontinho. Essa é a resposta. Vamos lá? Vai você aí agora, ó. Para o vídeo, aqui tem um asterisco. Para o vídeo, responde aí no seu caderno e depois solta o vídeo e vê se você acertou. Vamos lá, vamos corrigir? Será que você acertou? Você multiplicou tudo por raiz de 5 ou raiz de 10? Raiz de 10? Então, ó, multiplica por raiz de 10, multiplica por raiz de 10. Aqui, ó, raiz de 5 vezes raiz de 10 vai dar raiz de 50.
E raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar raiz de 100. Acontece que raiz de 100 é 10. Pronto, acabei com o meu problema. Se você deixou aqui em cima como raiz de 50, e estou para te falar que você deixou mesmo, tá bom, você já aprendeu a matéria. Só que, se você tem uma prova aí de marcar X, você não vai ter essa opção lá, não. Por quê? Porque 50, a raiz de 50, não tem como você tirar a raiz de 50 na mão e nem precisa, mas você pode simplificar. É uma aula que eu dei aqui de simplificação de raízes. Então, olha só, essa aula de racionalização de denominadores, você precisa saber raiz quadrada, você precisa saber operações com raízes e você precisa saber de simplificação de raízes. São os 3 conhecimentos prévios, certo? Então, vamos lá. Isso aqui você tem que simplificar. E simplificando esse 50 aqui, ó, vai ficar assim, ó, pode por 2, pode por 5 e pode por 5. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Só que raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que é a mesma coisa aqui, 5. Pronto. 5 vezes raiz de 2 vai dar 5 raiz de 2. Simplifiquei. Simplifiquei a raiz de 50. Mas você concorda que você precisa também simplificar a fração? E aí, simplificando a fração, posso simplificar por 5, que vai dar raiz de 2 sobre 2. Calma aí, não desanima. Veja bem, você está aprendendo racionalização de denominadores. Então, se você está complicando aqui com simplificação de raízes e simplificação de frações, isso é outro conteúdo. É interessante que você vá lá e tenha essa aula. A princípio, você está entendendo a racionalização de denominadores? Bem, então agora presta atenção nessa fase 4. Você é distraído, então você fez o quê? Você multiplicou aqui por raiz de 4, aqui por raiz de 4. 2 raiz de 4. Raiz de 4 vezes raiz de 4, raiz de 16, que vai dar 4. Aí você simplificou isso daqui, certo? Dividiu por 2, então você achou raiz de 4 sobre 2. Mais raiz de 4 é 2. E 2 dividido por 2, 1. Então você achou 1. No entanto, você não percebeu uma coisa, presta atenção. Se eu quero racionalizar, ora veja, eu nem precisava multiplicar pelo raiz de 4. Por quê? Porque você já viu que essa raiz aqui é uma raiz exata. Então, bastaria você ter tirado a raiz quadrada dela. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Pronto. 2 sobre 2, 1. Então, presta atenção. Quando você tiver aqui embaixo uma raiz que é exata, você não vai precisar multiplicar por ela mesma. Basta você calcular quanto que é essa raiz quadrada, que você faz mais rápido. Mas se você não perceber isso aqui, porque é um número grande, como 625 ou alguma coisa assim, então você pode multiplicar por ele mesmo, porque vai dar o mesmo resultado. Tudo bem até aqui? Então, agora que você já viu como você vai fazer a racionalização de denominadores, você também precisa saber que você tem 2 níveis. Esse aqui são 4 fases, mas aí eu separei como nível 1. Nível 1. E aí, qual é a diferença do nível 1 para o nível 2? Nível 2 é a próxima aula. Então, olha só, essa é a primeira aula. Depois você vai fazer exercícios. Depois que você fizer os exercícios, você vai fazer a outra aula, que é com o nível 2, certo? E aí, presta atenção. Você tem que saber quando que é nível 1, quando que é nível 2. Olha para mim aqui, ó. Nível 1 é quando você vai trabalhar apenas com uma raiz no denominador. E o nível 2, que é a outra aula, você vai trabalhar com 2 raízes sendo somadas no denominador. Então aqui você faz de um jeito, aqui você faz de outro jeito, mas não vamos sofrer com isso aqui agora não, né? Isso aqui é na segunda aula. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer exercícios que está a seguir, e aí, é para fazer mesmo, tá? E aí depois que você fizer os exercícios, aí sim, você vai para o nível 2. Então presta atenção.
racionalização de denominadores. É fácil, não é? Então vamos para a próxima.